Nós também queremos estar saudando ao pessoal que está nos assistindo de casa, que você também possa, mesmo de casa, estar louvando ao nosso Deus. A gente sabe que não é como estar aqui, olhando, assim como o Gilson já falou no último culto, é muito diferente a gente estar aqui presente do que estar em casa. Mas que você também possa estar louvando ao nosso Deus junto conosco. E nesse próximo louvor, ele me lembra muito uma parábola, que é a parábola dos dois fundamentos. Que, se você se lembra, tem dois homens que constroem suas casas. Um constrói sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. E o que acontece? Vem a tempestade. E qual fica firme, qual fica forte? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E só o Senhor é a nossa rocha. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas? Não quer dizer que eu e você não vamos passar por tribulações. Nós vamos passar. Mas nós estamos com os nossos pés firmados sobre a rocha. E mesmo que o mal chegar, nós confiamos no Senhor e nós temos Ele como nosso protetor. E mesmo em meio às tribulações, nós podemos louvar e cantar aleluia. Que esse seja o desejo do teu coração. Que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade, nós possamos estar com os nossos pés firmados sobre a rocha. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Ó meu Senhor, eu me escondo em ti confio. Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio
coração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Cantamos de novo. Rende render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do que? Mais do teu poder, mais do teu poder.
Saúdo a todos presentes aqui nessa manhã, também os que nos assistem. Que a paz do Senhor esteja conosco, que seja o momento da palavra de Deus nesse momento que possa realmente nos abençoar. Convido a nos colocarmos em oração. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos estar na Tua presença nesta manhã e podemos buscar da Tua presença, podemos receber de Ti, Pai. Obrigado por esse tempo de louvor, de adoração ao Teu nome. Agora nós queremos nos aquietar para receber da Tua palavra. Olha, Pai, para os nossos corações e traduz essa palavra a cada um de nós. Tu nos conheces. Tu sabes, ó Pai, aquela palavra que precisa tocar em nossas vidas. E nós clamamos por isso. Aquieta-nos, dá-nos o Teu Santo Espírito e fala conosco. Em o nome de Jesus. Amém. A comunidade pode sentar-se. Temos, nos últimos domingos, ouvido a respeito das cartas às igrejas de Apocalipse. Eu estou falando Filipenses porque hoje vou falar sobre Filadélfia, então confundi os nomes. A carta às igrejas de Apocalipse. Precisamos lembrar que esse livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando se encontrou na ilha de Patmos. Ele mesmo diz em Apocalipse 1, versículos 10 e 11, assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Até aqui já vimos que o pastor Rogério trazendo. Hoje vamos ver Filadélfia. E no próximo domingo, então, a última carta às igrejas, Laodiceia. Essas cartas o apóstolo escreve, então, com uma visão que ele tem. Eu lembro que, uma vez estudando o livro de Apocalipse, eu li que quando nós vamos ver a respeito do que essa carta nos escreve, todo esse livro nos escreve, nós precisamos tentar nos colocar como o apóstolo João. Não trazer literalmente para os dias de hoje. Algumas vezes eu vi pregações que tentam traduzir todas as figuras, todas as palavras dessa carta como se fosse literalmente nos dias de hoje. Tem muitas coisas ali que o apóstolo fala que era pessoalmente para ele, que era a visão dele, que ele convivia no seu dia a dia, era coisa que ele estava acostumado. Então não tem como nós traduzirmos literalmente para nós. Precisamos quase que voltar ao passado, nos colocar como ele estivesse vivendo naquela época, e então nós conseguiríamos entender, conseguiríamos viver ou ver como ele estava vendo. Nessa carta, essa é uma das duas, o pastor Rogério já havia comentado isso, das duas cartas que não fala a respeito de críticas, de acusações. Depois nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Vou pedir para o nosso DJ ali, para o nosso Gustavo, colocar o texto para nós, Apocalipse 3, versículos de 7 a 13. 3, 7 a 13. Vocês em casa também podem acompanhar nas suas Bíblias. Essa carta nos diz assim: escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus,
e ele será cidadão de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa última parte, versículo 13, ele se repete, esse texto, né, se repete em todas as outras cartas, né, sempre finalizando a carta com essas palavras: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo. Assim como a carta escrita a Esmirna, essa não contém críticas, como eu comentei antes. Ela traz elogios, ela traz palavras de consolo, palavras de conforto. Essa igreja de Filadélfia era uma congregação fraca e limitada. Nós vemos o apóstolo escrevendo ali, né? Eu sei que você tem pouca força. E a carta escrita à igreja de Esmirna falava de uma igreja que enfrentava perseguição. Essas duas igrejas, elas têm isso em comum. Têm palavras de elogios, palavras de apoio, palavras de consolo. A cidade de Filadélfia, ela era muito bem localizada. Ela tinha uma localização privilegiada porque ela estava entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. Ela havia sido fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. Não era uma cidade, então, tão antiga naquela época. Ela foi conhecida por ser, esse rei Átalo foi conhecido por ser leal ao seu irmão, tanto é que ele dá o nome à cidade, àquela localidade, em homenagem a esse irmão, usando a palavra Filadélfia, que tem como significado amor fraternal, amor de irmãos. Então, por isso ele coloca o nome em homenagem ao seu irmão nesta cidade. A região produzia muitas uvas e o povo, por causa disso, também consumiam muito vinho e adoravam o deus Dionísio, que era o deus grego do vinho. Esse era um dos problemas que aquela cidade enfrentava. Por causa da sua produção, também associaram isso às bênçãos desse deus e adoravam também esse deus. Essa mesma cidade, Filadélfia, foi destruída no ano 17 depois de Cristo por um terremoto. Foi destruída e no ano 17 foi reconstruída pelo imperador Tibério. Então ela estava numa região que aconteciam muitos terremotos. E ela acabou sendo destruída por um desses terremotos. E depois de 17, no ano 17 depois de Cristo, ela foi reconstruída, recebendo um outro nome. E no decorrer da sua história, algumas vezes aconteceu isso. Ela foi conquistada por outros impérios e o seu nome foi trocado. Essa carta, ela vem falar para uma igreja que foi dominada, uma igreja que foi conquistada, aliás, uma cidade que foi conquistada, mas a igreja permaneceu buscando e servindo a Deus. Nessa carta, Jesus se apresenta com características divinas. Ele fala da santidade e da verdade. Duas características que são características, nós percebemos Deus se apresentando sempre. Então ele vem revelando-se como esse Deus salvador, esse Deus verdadeiro, esse Deus santo, esse Deus que quer trazer orientação para a igreja. Isaías 40, 25 diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Palavras de Deus se colocando como um santo, o santo de Israel, aquele que é puro, aquele que é perfeito. E Jesus aqui nessa carta, ele se compara, né? Ele se coloca como o santo. Também João 3,33 diz: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Então, duas características divinas nas quais Jesus se apresenta para essa carta, as quais Jesus diz para o apóstolo escrever. Ao receberem essa carta, aqueles irmãos da igreja de Filadélfia soubessem que quem estava falando com eles era o Filho de Deus, era o verdadeiro, era o santo Filho de Deus, que tinha um amor muito grande também por essa igreja. Quando nós olhamos parte a parte desse texto, nós percebemos no primeiro versículo dizendo: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará,
e que fecha e ninguém abrirá. Desculpa, eu falei o primeiro, no 7º versículo. Está se referindo à linguagem de Isaías, que diz que a autoridade é dada para aquele que tem a chave. E neste caso, Jesus está dizendo que ele tem toda a autoridade para abrir e fechar portas, que tem autoridade para deixar oportunidades. Sempre quando falamos de portas abertas, lembrem disso, né? Falamos de oportunidades. Tinha uma porta aberta ou tinha uma oportunidade. Então, nos dias de hoje, nós comparamos e falamos dessa maneira. Aqui já era assim também. Deus estava deixando uma oportunidade, uma porta aberta. Jesus estava deixando claro que ele tinha autoridade para abrir e fechar portas. Nós não sabemos, não tem detalhes do que seria essa porta, o que seria essa oportunidade deixada para esta igreja. Mas pela localização dela, muito provavelmente, apesar dela ser pequena, ela tinha boas chances de testemunhos. Porque como ela estava numa rota privilegiada, um local de grande comércio, onde praticamente todo o povo comerciante, todos os que viajavam passavam por ela, ela tinha boas oportunidades, boas portas abertas para testemunhar do amor de Deus. Provavelmente a porta aberta que Jesus coloca aqui é essa. Vocês terão muita chance de testemunhar, de falar do meu amor, de falar daquilo que eu tenho feito por vocês. João ainda escreve, conheço as tuas obras, no versículo 8. Como todas as outras cartas, também aqui, o Espírito revela conhecer o que a igreja faz. Jesus conhece que os cristãos de Filadélfia, eles estão trabalhando, eles estão fazendo a obra de Deus. E aí ele diz, né, tenho posto diante de ti essa porta. Conheço as tuas obras e tenho posto uma porta diante de ti. Jesus deixa claro que ele está presente na vida daquela igreja. Que ele está olhando o que está acontecendo, que ele está observando aquilo que eles vivem. E ele diz, eu estou deixando oportunidade para vocês crescerem. Eu estou deixando uma porta aberta para que vocês possam continuar testemunhando. E ele continua dizendo ainda, eu sei que vocês têm pouca força. Nós não sabemos muito bem se era uma igreja pobre, uma igreja pequena em número. Qual era a pequenez dessa igreja? Mas ela era reconhecida por Deus. E não vemos aqui uma palavra de crítica ao fato da igreja ser pequena. Nós não encontramos aqui uma palavra de acusação por essa igreja ser pequena. Pelo contrário, o apóstolo escreve uma palavra de conforto nessa visão que ele tem para essa igreja. Jesus não condena essa igreja por nenhum erro. Mas ele dá essa palavra dizendo que eu tenho deixado uma porta aberta, uma palavra de incentivo, uma palavra de reforço. E continua fortalecendo ainda no versículo 8, dizendo, eu sei que vocês são fracos, mas vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. Que grande elogio para essa igreja. Apesar da pequenez, apesar de vocês serem fracos, apesar de tudo que vocês têm enfrentado, vocês têm guardado o meu nome. Eu sei que vocês têm feito aquilo que aprenderam a meu respeito. Quando Jesus diz guardar o nome, ele está chamando essa igreja de fiel. Fiel ao que aprenderam, fiel ao que conhecem, fiel ao que eles já descobriram a respeito de Deus. E ele continua dizendo, falando no versículo 9, a respeito da sinagoga de Satanás. Lembram que o pastor Rogério já falou um pouquinho a respeito dessa igreja, dessa sinagoga de Satanás, quando ele falou a respeito da carta a Esmirna, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse. Havia uma congregação de falsos judeus e eles tentavam impedir que essa igreja de Filadélfia verdadeira crescesse. Eles se intitulavam os donos da verdade, os servidores, os que conheciam a Deus, e com isso acabavam, vamos dizer assim, abafando o trabalho dessa igreja, muitas vezes até acusando esses cristãos por buscarem e conhecerem a Jesus. Então esses judeus, esses falsos cristãos, eles eram oposição. Assim como os crentes da igreja de Esmirna,
Os de Filadélfia também estavam sofrendo perseguição por parte desses falsos cristãos. Qualquer um que se convertesse ao cristianismo sofria pressão. Era identificado como herege, como alguém que estava acreditando em mentiras, como alguém que não fosse verdadeiro. Esses membros desse grupo judaico, eles se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. E qualquer outra doutrina que surgisse, eles acusavam de falsa, de mentirosa. Jesus, essas palavras que ele dirige para João, ele diz no versículo 9: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus diz que essa igreja ela não era para ficar preocupada ou apavorada com esses falsos crentes cristãos que estavam perseguindo elas. Ele diz que vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que esses vão precisar chegar diante dos irmãos fiéis e reconhecer que Deus a ama, que Deus a escolheu, que Deus a abençoa, que Deus a protege. Por quê? Porque eles guardaram a palavra de Deus, guardaram a palavra da perseverança, porque eles não desistiram. Jesus disse que estava consciente da oposição que eles enfrentavam e que mesmo assim, mesmo diante de acusações, mesmo diante de perseguição, eles não abandonavam e não largavam essa fé em Jesus Cristo. Ele também reconhecia que essa igreja precisava ser amada e cuidada. E ele diz que guardaria, versículo 10, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Os discípulos de Filadélfia seriam guardados nesse período de provação, período de perseguição, período de dores, porque eles permaneciam perseverantes. Não sabemos detalhes a respeito dessa provação, pode ter sido até a questão da destruição dessa igreja por terremotos, porque ela estava numa localização onde haviam terremotos constantes e muitos moradores da cidade acabaram indo morar nos campos ao redor da cidade por medo de que num terremoto as casas caíssem sobre eles. Então iam morar em barracas, fugindo desses prédios, desses lugares mais perigosos. A carta ainda nos diz no versículo 11, venho sem demora. E os irmãos daquela igreja acreditavam que a volta de Jesus traria alívio para aqueles que sofriam por causa do nome de Jesus. E no 11 ainda diz, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus deixa claro que esses irmãos já tinham alcançado aquilo que estava proposto para eles. Eles já tinham a salvação. Mas ele desafia, conserve, cuidem para não perder, não abandonem essa fé, continuem caminhando e buscando essa verdade. E ele diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. As colunas dos prédios da cidade de Filadélfia foram destruídas. Desmoronaram com os terremotos. E o apóstolo diz aqui, olha, vocês não vão cair não. Vocês vão ser colunas vivas. Vão fazer parte dessa construção que é a igreja de Deus. E daí vocês jamais sairão. E ainda diz que gravarei o nome de vocês nestas colunas. Vocês vão ficar gravados de tal forma que jamais serão esquecidos. Bem, essa é uma pequena explicação de todo esse texto que nos traz essa carta. Mas o que ela teria para nós nos dias de hoje? Como nós podemos pegar esse texto e olhar como uma carta escrita para mim e para você? Eu tenho alguns pontos bem importantes, bem pessoais nessa carta. Começando por conheço as tuas obras. Deus sabe o que nós temos feito, o que nós temos vivido. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Deus sabe o que eu tenho deixado de fazer e como eu tenho feito as coisas. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora eu estou lendo na tradução Almeida, revista atualizada. Então, se você tem outra tradução, talvez fique um pouquinho diferente, mas as palavras, a essência em si é a mesma.
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. No nosso dia a dia nós encontramos várias oportunidades, várias chances de testemunhar, de falar do amor de Deus. Deus tem colocado portas para nós sermos fiéis, para nós demonstrarmos o amor que sentimos por Deus diariamente. Como nós temos vivido e aproveitado essas oportunidades? Muitas vezes falamos no nosso dia a dia de várias coisas. Falamos do clima, falamos de futebol, falamos da pandemia que nós estamos vivendo. Mas perdemos a chance de declarar, de exaltar. O pastor Rogério, a Charlene já citaram, né? Deus é bom. Deus continua sendo bom, mesmo em meio a essa pandemia. Deus tem feito coisas boas, Deus tem nos cuidado, Deus tem nos preservado. Deus tem nos alimentado, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Mas nós gastamos o nosso tempo falando de tantas outras coisas, coisas passageiras, coisas que às vezes não são principais e não edificam. Muitas vezes comentamos e compartilhamos coisas que fazem com que pessoas ficam desesperadas, pessoas ficam desanimadas, pessoas ficam frustradas, quando a palavra nos orienta e me chama a testemunhar aquilo que pode trazer esperança, aquilo que pode trazer consolo, aquilo que pode trazer conforto, aquilo que pode trazer paz. A mim e a você, como cristãos, nós somos desafiados no dia a dia a levarmos para aqueles com quem nós convivemos palavras de conforto, de consolo, de alegria, de paz, de ânimo. E nós nos deixamos enrolar e levar pela conversa do dia a dia. Eu convido a você a estar atento no seu dia a dia às oportunidades que Deus tem dado para você, as portas que Deus tem deixado abertas para você testemunhar, para você compartilhar o que Deus tem feito com você. As portas que Deus tem dado, aliás, uma grande porta que Deus tem abrido é a chance de nós podermos estar de volta à casa de Deus, não é assim? Também os irmãos têm compartilhado, o Gilson, uns dias atrás, a Charlene hoje, nada se compara a estar louvando a Deus na casa de Deus, na presença de irmãos, mesmo com distanciamento, mesmo com máscara, mesmo não podendo olhar muito a expressão, não podendo ver muito a expressão do rosto dos nossos irmãos. Mas estar aqui é muito melhor do que estar em casa. Deus tem nos dado oportunidades. Deus tem nos dado portas abertas para buscarmos, louvarmos, adorarmos a Deus. Precisamos estar atentos para aproveitar essas portas. Versículo 8 também diz que tens pouca força. Quem de nós não se sente fraco em algum momento da vida? Eu creio que o mais importante é nós realmente reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Quando nós nos exaltamos, quando nós achamos que somos os melhores, quando eu prefiro me revestir de uma máscara, de um manto de super-homem, de uma capa de super-homem, eu acabo muitas vezes demonstrando um nível que as outras pessoas jamais vão conseguir alcançar. Eu preciso mostrar aquilo que eu realmente sou. Eu não preciso ficar fingindo que sou maior ou melhor do que outros. Eu preciso revelar aquela essência que há em mim. E onde eu encontro essa força, essa busca? Onde eu encontro esse consolo, essa paz? Na verdade, a minha força está no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Cantarmos muito. A nossa força vem de Deus, não do que eu sou capaz, não do que eu sei, não do que eu sou. A minha força vem do Senhor. Então, reconheça que você tem pouca força, que você tem coisas para melhorar, que você precisa ser recarregado, reabastecido na presença de Deus diariamente, constantemente. Reconheça quem você realmente é. E deixe Deus trabalhar. Deus jamais nos acusa, jamais nos critica, jamais aponta o dedo para a nossa fraqueza. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, né? Quando eu sou fraco, é que sou forte.
Porque quando eu sou fraco, eu reconheço que eu preciso de Deus. Quando eu sou forte, eu ando pelas minhas próprias forças. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando eu reconheço a minha fraqueza, eu deixo Deus me carregar, Deus me fortalecer, Deus trabalhar em meu coração, Deus trabalhar em minha mente, Deus me fortalecer. E eu creio que esse é o desafio dessa carta para nós nos dias de hoje. Reconhecermos que sem Deus não somos nada. Por isso é necessário, por isso é importante que eu busque Deus pela manhã, que eu busque Deus ao meio-dia, que eu busque Deus à tarde, que eu busque Deus à noite. Ou seja, que eu busque Deus o tempo todo. Não quer dizer que eu precise sair por aí cantando e lendo a Bíblia o dia inteiro, 24 horas por dia, mas que a todo momento esteja gravado na minha mente, na minha cabeça, que eu amo a Deus, que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus. O texto, versículo 8, continua dizendo: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Desde muito cedo, o pastor Rogério também falou a respeito de versículos decorados, né? Desde muito cedo eu fui desafiado também a decorar versículos, a guardar a palavra de Deus, a guardar no coração para não pecar. Lembram que nós também cantávamos isso? Guardar, mas para mim guardar eu preciso buscar, eu preciso conhecer, eu preciso ler da palavra de Deus. E assim eu vou guardar, e quando for necessário, eu vou usar. Eu vou saber onde encontrar força. Eu vou saber onde buscar refúgio. Guardar a palavra de Deus. Mas para mim guardar, eu tenho que buscar, eu tenho que encontrar. Esse é outro desafio que essa carta deixa para mim. Eu preciso estar em busca da palavra de Deus diariamente para dessa maneira continuar fiel. Porque é isso que vai me dar força para não negar a palavra de Deus, para não negar a Deus, para não fazer coisas que desagradam a Deus, para não agir de maneira que descontente a Deus. O fato de eu ser pequeno, de eu ser fraco, não tem nada a ver com o fato de eu não conhecer a Deus. Eu posso buscar a Deus, eu posso clamar a Deus diariamente e mesmo assim reconhecer que eu ainda sou pequeno, porque comparado ao grande Deus que nós buscamos, não somos nada. A própria palavra nos diz, né, o que é o homem para que dele te lembres? Não é nada, é um pó que hoje existe e amanhã já não mais. Buscar a Deus, buscar aquele que é fiel, aquele que é bondoso, aquele que é maravilhoso. Aliás, temos um grupo de WhatsApp aí lendo um livro maravilhoso e bom Deus. Desafio a você a ler, a buscar conhecer mais de Deus. Falar em público agora, né? Tem alguns irmãos que estão nesse grupo aí que acho que só estão lá no grupo, né, Renato? Não compartilham, não entram em contato com a gente para dizer se estão lendo. Meu querido, leia, busque conhecer mais de Deus, te desafie. Tome um propósito de buscar mais para que você possa crescer mais. Não quer dizer que você vai deixar de ser pequeno diante de Deus. Mas quer dizer que você pode permanecer fiel com mais certeza, porque você vai estar guardando a palavra de Deus. E quando nós guardamos, ela transforma o nosso ser, ela modifica o nosso ser, ela muda a minha vida. Versículo 10 ainda diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo nós até podemos pegar nos dias de hoje, né? Eu não sei se era dessa aprovação do Covid que esse texto estava falando, é muito provavelmente que não, né? Mas nós podemos pegar nos dias de hoje. Gente, uma aprovação para o mundo inteiro. Estamos vivendo isso, estamos sendo provados na nossa persistência, na nossa fé, na nossa alegria, no nosso ânimo, na nossa confiança em Deus. E se nós temos guardado a palavra de Deus, Deus também vai estar nos guardando. Não quer dizer que você não vai pegar Covid. Para não pegar, você precisa tomar todos os cuidados, tudo aquilo que precisa, e mesmo assim não há garantia.
fazer uma fofoquinha para vocês aqui, tá? O pastor Rogério foi vacinado sexta-feira, a primeira dose, né, pastor Rogério? Eu também, tá? Precisamos fazer a segunda dose. Mas os cuidados ainda precisam continuar. Mas, gente, todos esses cuidados não adiantam de nada se nós não estivermos buscando Deus. Quem pode nos guardar e quem pode nos fazer perseverar, quem pode nos fazer conquistar a vitória é Deus. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, porque buscaste, porque continuas buscando. Tenho conversado com alguns irmãos a respeito da pandemia, e alguns têm dito como tem sido difícil. O isolamento tem causado dificuldades. E o interessante é que, conversando com outros, eles têm se alegrado porque a pandemia tem proporcionado tempo, mais tempo para buscar a Deus. Mais tempo para ler da palavra de Deus. Mais tempo para ter comunhão com Deus. Mais tempo para estar na presença de Deus e encontrar mais forças ainda. Interessante como a mesma situação oferece oportunidades que são encaradas e enfrentadas de maneiras diferentes. Como você tem enfrentado a pandemia? Oportunidade para buscar mais a Deus? Oportunidade para dedicar mais tempo para a leitura da palavra de Deus? Oportunidade para conhecer mais do amor de Deus e compartilhar? Porque não precisa compartilhar só na conversa frente a frente. Você pode compartilhar através do WhatsApp, através do celular, ligando para alguém que você sabe que está enfermo, mandando uma mensagem, mandando uma palavra de carinho. Você pode considerar os outros tão importantes ou mais importantes que você mesmo, dedicando um tempo da tua vida para consolar e confortar alguém nesse tempo de isolamento. O interessante é que nessas épocas nós costumamos nos aquietar e encolher no nosso canto, esperando que os outros façam algo em nossa direção. E a palavra sempre nos desafia a irmos ao encontro do próximo, a sermos aquele que leva a palavra de conforto, aquele que leva uma palavra de consolo, aquele que desafia o outro a buscar mais de Deus. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Porque você persistiu, porque você insistiu, porque você permaneceu. Porque eu insisti, porque eu permaneci buscando a Deus. Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar. Mas como eu disse antes, isso não é uma promessa assim que diz que se você fizer isso, você não vai ter tribulação, você não vai enfrentar problemas. Não, Jesus está dizendo, eu andarei contigo. Eu estarei com você. Lembram da oração sacerdotal que Jesus diz assim, eu não peço que tirem os meus discípulos, os meus amados deste mundo, mas que os preserve, que dê força, que fortaleça. E eu entendo que aqui ele está dizendo a mesma coisa. Eu não peço que tirem do mundo, que eles não passem por problemas, mas eu peço que o Senhor os capacite, Deus, que o Senhor os fortaleça, Deus, que o Senhor os dê alegria, força, ânimo para suportar as provações. Às vezes nós entendemos errado, achando que buscando a Deus nós não vamos passar por problemas. Não, vamos passar sim. A diferença, lembram de Jesus no barco na tempestade? Os discípulos estavam passando por tempestade. A diferença é que quando Jesus está no barco, a tempestade não toma o controle. Quem controla é Jesus. O problema, a dificuldade, não vai tomar o controle da tua vida. Quem está no controle é Deus. E se você permanecer fiel, Deus vai honrar você, fazendo o seu nome permanecer. Aliás, é interessante que nessa carta ele diz que ninguém venha tomar a sua coroa, né? Aqueles que têm buscado com confiança, têm colocado a sua vida nas mãos de Deus, ninguém pode tirar isso dele. A coroa da vitória, a salvação que Deus propõe para aqueles que creem em Jesus, ninguém pode tirar, só se você desistir dela. E é isso que ele está propondo aqui. Permaneça fiel.
Guarda a palavra de Deus, continue buscando aquilo que Deus tem proposto para você, que você vai ser honrado por Deus. Continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Podemos perceber, em resumo, já finalizando, que Jesus não julga por critérios humanos. Ele pode olhar para uma igreja ou para uma vida que parece ser fraca, pequena. Mas ele vai olhar para a fidelidade. Ele vai olhar para quanto que tem guardado daquilo que tem conhecido. Jesus não olha para aqueles que tentam impressionar, mas ele olha para aqueles que realmente reconhecem quem são e o que são. Eu reconheço que eu sou dependente de Deus para tudo. Te convido a reconhecer que você é pequeno e fraco e dependente de Deus. Porque a esses Deus honra. Porque aí eu não vou tentar resolver e fazer as coisas por conta própria, mas vou buscar Deus. Para mim o desafio dessa carta é permanecer fiel naquilo que eu tenho aprendido, naquilo que eu tenho conhecido, naquilo que eu tenho descoberto a respeito de Deus. Para mim o desafio dessa carta é ser verdadeiro e reconhecer que sozinho, aí quando eu falo sozinho eu digo, eu preciso de vocês, eu preciso de Deus. Sozinho eu não consigo nada, eu não vou longe. Mas como igreja, nós somos pedras vivas do reino de Deus. Eu e você, cada um de nós é uma das pedras do reino de Deus. E a promessa de Deus é que Deus vai honrar, vai fazer de nós uma coluna no santuário na Nova Jerusalém. Os nossos nomes vão estar gravados lá, mas não porque eu sou maior ou melhor, pelo contrário, porque eu sou pequeno e fraco e reconheço minha dependência em Deus, mas procuro ser fiel, porque estou me abastecendo de Deus e da palavra de Deus. Eu te convido a isso, a buscar constantemente. Aproveita, a pandemia está passando, está acabando. Espero que assim seja, muitos têm dito isso. Aproveita esse tempo que ainda tem para buscar mais de Deus. Você tem tido mais tempo? Como você tem aproveitado? Eis que tenho posto uma porta aberta diante de você. Deus tem dado oportunidades para buscarmos a Ele, para adorarmos a Ele, para servirmos a Ele. Vamos aproveitar, vamos usar bem essa oportunidade, antes que ela acabe, que ela passe. Amém? Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, por mais essa carta às igrejas, Senhor, que também vem nos desafiar. Obrigado pelo testemunho dessa igreja que mesmo fraca, se manteve fiel. Que possamos ser assim, Senhor. Pessoas fiéis, fiéis a Ti. Pessoas que reconhecem a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua dependência de Ti. Olha para cada um nesta manhã, Pai, nesse momento que essas pessoas assistem o culto. Olha para esses que estão em casa, estão viajando, mas estão ouvindo essa palavra. Que essa palavra toque no coração e venha despertar esse desejo por mais de Ti, esse desejo por permanecer fiel. Venha dar forças para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cantamos? Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança,
de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós queremos agradecer a Deus por esta palavra e agora quando vamos para o encerramento deste culto e neste momento trazemos a Deus os motivos de oração, eu quero tomar a liberdade e convidar a comunidade a se colocar ao lado de uma situação muito delicada que temos vivido em nossa família, que é na verdade com as duas cunhadas, casada com meus dois irmãos. Mas uma delas é que a cunhada casada com o meu irmão do meio, ela acabou de sepultar nessa semana a sua segunda irmã, por causa do Covid. Então, num período bem curto aí de tempo, ela sepultou uma irmã de 40 e poucos anos e essa semana uma irmã de 37 anos. E dias atrás tinha também sepultado o cunhado dela, que foi dessa irmã que já havia falecido. Então, numa casa, foi o casal, os dois com 40 e poucos anos, deixando filhos pequenos enlutados. E dessa semana, então, uma filha de apenas 10 anos. E é interessante que, na quarta-feira, quando eu liguei para ela recém estava vindo do momento, eu pensei em encontrar uma pessoa bastante angustiada, até de uma certa forma, quem sabe, revoltada.
E uma coisa muito linda que eu vi dela, e se ela estiver ouvindo, que essa palavra fique como louvor a Deus, Rose, foi que ela disse assim: não, Rogério, Deus está acima de tudo para mim. Então, ela continua olhando para Deus. E eu acredito que não deve ser nada fácil, numa família, em pouco tempo, sepultar 2 irmãs. E ainda também um cunhado, e ver uma casa ser praticamente desfeita, né, junto àqueles que ficarão vivos. E também ontem a minha outra cunhada sepultou seu pai, que no meio de tantas situações que ele vinha enfrentando, também teve Covid, com uma idade já mais alta, né? Ele já tinha mais idade, mas mesmo assim. Então, as duas. Então, Fátima, também para você, o abraço. E assim, com esses motivos, eu quero estar convidando a nós para orarmos. Você que está em casa ou estiver em qualquer lugar que seja, você também certamente tem as suas histórias, os seus lamentos, as suas dores. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos continuar firmes no Senhor. Vamos continuar reconhecendo que precisamos do Senhor, precisamos da sua misericórdia, precisamos do seu cuidado. E assim, continuar lutando e vivendo a nossa vida na perspectiva de que as coisas podem acabar aqui, como nós temos família enlutada aqui, mas elas poderão continuar na eternidade com Deus, porque esta é a sua promessa. Deus amado, assim nós nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo que tu és Deus sobre todas as coisas. E quando nós reconhecemos a ti como nosso Deus, nós reconhecemos que tu és onisciente, sabe de tudo, tu és onipresente, está presente em todo e qualquer lugar. És todo-poderoso, tem poder, Senhor, para nos trazer a certeza da salvação através da ressurreição, porque para ti nem mesmo a morte impõe fim. O Senhor venceu a morte e o Senhor nos dá a garantia da vitória sobre a morte. E acima de tudo também lembramos que o Senhor é bondoso, uma bondade tão grande que foi capaz de dar o seu único filho para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Pai, nós entregamos nas tuas mãos todas as pessoas que estão sofrendo luto por perdas também para a Covid, Senhor. Que coisa triste, Pai, o que nós estamos passando, tu sabes disso. Nós não podemos esconder de ti, mas nós queremos continuar confiando em ti, confiando na tua misericórdia, confiando na tua graça, confiando na tua fidelidade. Por isso trazemos a tua presença nesse instante, Senhor, todos os nomes que vêm à nossa mente, vêm ao nosso coração. Onde quer que nós estejamos agora, Senhor, existem nomes que vêm ao nosso pensamento. Que esses nomes, Senhor, estejam diante do teu altar, diante da tua presença poderosa. Fala, Senhor, a esses queridos que estão sofrendo o luto, a tristeza por outras dificuldades, também um medo por seu trabalho. Alguns até inclusive perderam seu trabalho, alguns não têm conseguido trabalhar. Ó Pai, cuida desses, especialmente daqueles que te buscam, aqueles que têm recorrido à tua presença. E consola, fortalece, anima, restitui a alegria que nós não encontramos em pessoas e nem em situações, mas nós encontramos em Jesus. Por isso, Senhor, queremos nos unir neste momento na oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar, vamos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado dia, uma abençoada semana. Tchau.